Nesse episódio veremos de forma descomplicada o que é velocidade da luz e também um termo que usaremos bastante: o ano-luz. Primeiramente, um conceito que não pode faltar: luz. A luz pode se comportar como onda e também como partícula. Essa dualidade onda-partícula da luz tem sido foco de estudos há anos. Mas vamos simplificar para efeito didático: a luz é uma radiação eletromagnética que se propaga como ondas. Nós humanos enxergamos apenas dentro de um espectro com comprimentos de onda na faixa de frequência de 400 a 700 nanômetros. Essa luz que nós humanos enxergamos se chama luz visível. Mas existem outros tipos de radiações eletromagnéticas. Da esquerda para a direita temos raios gama, raio-x, ultravioleta, a nossa luz visível, infravermelho, micro-ondas e as diversas ondas de rádio. Para entendermos a velocidade da luz utilizaremos o termo luz, como luz visível, mas saibam que todas essas luzes citadas viajam na velocidade da luz no vácuo, não apenas a luz visível. A velocidade da luz é a velocidade que a luz se propaga no vácuo, e essa velocidade é de 299.792.458 metros por segundo ou 299.792 quilômetros por segundo. Vamos arredondar para 300.000 quilômetros por segundo. Mas não se enganem. Se a luz passar por um meio diferente do vácuo, como por exemplo o vidro e a água, ela perde velocidade. Se você ainda não conseguiu perceber o quanto a velocidade da luz é rápida, eu vou lhe ajudar em quilômetros por hora. Seu carro alcança 100 km por hora sem dificuldades, alguns carros chegam a 200 km por hora, e isso já é bem veloz para controlarmos nas nossas estradas. Um avião comercial em velocidade de cruzeiro viaja a aproximadamente 900 km por hora. Um dos aviões mais rápidos da história, o Lockheed SR-71 Blackbird, alcança 3.500 km por hora, que é a mesma velocidade de projétil quando sai de um fuzil AR-15. Os foguetes que colocam satélites em órbita atingem 27.000 km por hora. As lendárias sondas espaciais Voyager viajam a 56.000 km por hora. A sonda New Horizons, que visitou Plutão e que recebeu auxílio gravitacional do planeta Júpiter, atingiu 80.000 km por hora. A velocista do momento, até 2022 pelo menos, é a sonda solar Parker Probe, que com auxílio gravitacional do Sol, atingiu 700.000 km por hora. Até hoje é o objeto criado pelo homem mais veloz. Em percentual, esses 700.000 km por hora equivale a míseros 0,06% da velocidade da luz, que é igual a 1.079.252.849 km por hora. O grande colisor de hadrons foi deixado de fora dessa lista propositalmente para que a noção de aumento de velocidade se mantivesse com sucesso. Mas saibam que ele colide partículas a 99,92% da velocidade da luz e custou 3 bilhões de euros. Voltando à velocidade da luz. Alguns de nós já ouviram alguém dizer um dia que se o Sol se apagar agora, só veremos que ele se apagou depois de 8 minutos. Bom, quem nunca ouviu isso, vai sair desse episódio tirando onda com uma conta muito simples. Tempo é igual a espaço sobre velocidade. Já vimos em outro episódio que a distância entre a Terra e o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Então o tempo é 150 milhões sobre 300.000, que é a velocidade da luz no vácuo. Isso resulta em 500 segundos. Para transformar em minutos dividiremos 500 por 60. Adivinhem o resultado? 8,3 minutos. Então, se o Sol se apagar nesse exato momento, somente após 8,3 minutos veríamos ele sumir. Uma conta super simples. Ótima para ser apresentada naquele jantar romântico com sua namorada. Não, melhor não. Veja nessa animação em tempo real feita pela NASA que a velocidade da luz daria 7,5 voltas em torno do nosso planeta em apenas um segundo. Agora observem também em tempo real o tempo que a luz levaria para percorrer a distância Terra-Lua, que é de 384.400 km. A luz levaria apenas 1,2 segundos. Finalizando essa demonstração, temos em tempo real a luz percorrendo a distância Terra-Marte. Ela levaria 3 minutos e 2 segundos para percorrer o trajeto. Reparem que para essa distância,
a luz já parece lenta comparada com as outras animações. Já sabemos o que é luz e já sabemos o que é a velocidade da luz. Também sabemos qual o seu valor, agora vamos entender o que é anos-luz. Um erro muito comum é achar que anos-luz é uma medida de tempo por causa da palavra ano. Mas não, anos-luz não é uma unidade de tempo. Anos-luz é uma medida de comprimento e serve para expressar distâncias astronômicas. Um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros ou 63.241.077 unidades astronômicas. E isso nada mais é do que a distância que a luz percorre no vácuo durante um ano. Daí o nome ano-luz. Mas essa unidade é excelente para entendermos que, por exemplo, para chegarmos à estrela mais próxima do Sol, chamada de Próxima Centauri, que fica a 4,2 anos-luz de distância da Terra, precisaríamos viajar na velocidade da luz por 4,2 anos. Um ponto muito importante para sabermos é que nada viaja mais rápido do que a velocidade da luz no vácuo, então estamos limitados a essa velocidade, não podemos viajar mais rápido do que a luz e esse é o limite do universo. E isso acontece pois a massa de qualquer objeto próximo à velocidade da luz aumenta, e para atingir a velocidade da luz, a massa do objeto teria que ser infinita, algo que não é possível, pois a força para mover essa massa teria que ser igualmente infinita, nem todo o universo tem tanta energia. Então realmente não é possível viajar na velocidade da luz. Mas aqui nesse ponto você deve estar se perguntando por que nós, ou qualquer objeto que tem massa, não pode atingir a velocidade da luz, mas a luz que vem do Sol viaja na velocidade da luz sem nenhum problema. A resposta é bem simples. A luz só alcança sua estonteante velocidade porque não tem massa. Agora que já sabemos o que é velocidade da luz e também já sabemos o que é anos-luz, vou finalizar o episódio mostrando a vocês o tamanho do problema para se viajar longas distâncias mesmo que seja na velocidade da luz em uma nave hipotética. Andrômeda é uma galáxia relativamente próxima que se encontra a uma distância de 2,5 milhões de anos-luz de distância de nós. Então, se pegássemos a nossa nave na velocidade da luz e partíssemos para Andrômeda, chegaríamos somente depois de 2,5 milhões de anos. Humanos não vivem esse tempo. Outro ponto. Hoje quando você está em casa e olha para Andrômeda no céu você vê como Andrômeda era há 2,5 milhões de anos atrás, pois a luz que você está vendo de Andrômeda, levou 2,5 milhões de anos para chegar aos seus olhos. Então pode ser que você chegue em Andrômeda e ela não exista mais quando você chegar. É o mesmo raciocínio de se viajar para o Sol. Imagine, nesse exato momento, o Sol se apagou e também nesse exato momento você pegou sua hipotética nave espacial que viaja na velocidade da luz e partiu para o Sol. Durante a sua viagem você veria o Sol ainda aceso, mas depois de alguns minutos de viagem, você veria que o Sol já não está mais lá. Esse raciocínio sobre a velocidade da luz e sobre o que vemos no céu, não é ficção, é pura ciência. Tudo que enxergamos no céu é como esse objeto estava no passado. O Sol que vemos daqui da Terra é o Sol de 8 minutos atrás, a Lua é a Lua de 1,2 segundos atrás. A galáxia Andrômeda é galáxia de 2,5 milhões de anos atrás. Isso é ciência na veia. Mas não para por aí. Até 2022, a nave mais rápida, não tripulada, atingiu mísero 0,06% dessa velocidade. Então sendo bem realista, no momento, enquanto não conseguirmos dobrar o espaço ao invés de aumentar a velocidade, não vamos a lugar algum no universo. Estamos limitados ao nosso sistema solar e com muita sorte e muita tecnologia chegaremos às estrelas próximas. Para uma reflexão final, saibam que tudo que enxergamos é luz. Mas no universo que está em expansão, existem luzes que simplesmente não nos alcançaram ainda, sendo assim, não nos alcançarão a tempo de vermos, pois estamos limitados ao tempo de vida médio humano. E o universo, não respeita e nem deveria, respeitar esse limite. Espero que tenham gostado deste episódio. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades que estão por vir, deixem seu like, comentem e compartilhem.
Vou trazer muito conteúdo bacana sobre astronomia e tecnologia que vai deixar você super bem informado, sempre agregando valor. Eu sou Márcio Souto, editor do canal Neurônio Mestre. Nos vemos em breve. Até a próxima.